E aí, tudo jóia? Tudo bem por aí? Ah, que legal. Vamos lá? Preparado para mais uma aula de banco de dados composta por vários vídeos, onde nós estamos aprendendo a fazer a modelagem do banco de dados e agora nós vamos usar como modelo uma clínica veterinária, que nós vamos batizar de VetEtech. A ideia é bastante simples. ah, Vamos criar o projeto conceitual, em seguida o projeto lógico, para que possamos agendar as consultas dos animais que pertencem aos tutores e aí uma série de encadeamentos. Não, mas tudo bem, vamos lá, vamos começar. No nosso arquivo Word, nós temos aqui o levantamento de requisitos já feito de tal forma que cada atributo já está encaixado, já está definido na sua entidade correta. Isso vai permitir que o banco de dados já comece a ser montado de uma maneira bastante organizada e que nós venhamos a evitar um dos maiores problemas que os bancos de dados têm, que são as redundâncias. Então veja bem, vamos lá recapitular, rever ou ver pela primeira vez, quem estiver aqui, uh, qual que é a ideia. Imagine que nós tenhamos que cadastrar os animais. Então vamos pegar aqui, ó, eu já tenho um animal. Veja só uma observação antes da gente começar. Os dados aqui apresentados, eles são simples e não atendem totalmente às necessidades de uma clínica veterinária. Então esse exercício ele é montado para que nós tenhamos condições de desenvolver os estudos de modelagem de dados e se fôssemos fazer o levantamento de requisitos numa clínica veterinária, certamente nós estaríamos recheados de muito mais dados, que são os atributos, exigindo uma complexidade, gerando uma complexidade ainda maior. Então, quando nós bolamos um exercício aqui, a nossa ideia não é atender integralmente uma necessidade de uma empresa, de uma organização, mas permitir que a gente faça o estudo do processo de modelagem de dados. Então vamos lá, vamos supor, eu tenho um animal e vamos supor que para todo animal nós vamos ter que informar qual é o seu nome e qual é a sua data de nascimento. Mas eu também teria que informar qual é a raça desse animal. No entanto, o nome da raça não é uma característica, não é um atributo do animal. Então, nós teremos uma entidade chamada raça, onde colocaremos o nome de cada uma das raças. E aí eu tenho que dizer a que espécie pertence aquela raça. E o nome da espécie não é um atributo específico da raça, é uma característica da espécie, o nome da espécie. Então teremos um cadastro de espécies. Dessa forma, nós vamos criando uma corrente, um elo de ligação, ou melhor, vários elos para a ligação dos dados que compõem o banco de dados. De tal forma que eu tenho em animal o nome e a data de nascimento, e aí nós estaremos linkados, a palavra correta é relacionados. Animal estará relacionado com raça, então eu tenho o nome da raça, e raça relacionada com espécie, então a gente tem aqui o nome da espécie. Seguindo a mesma linha de raciocínio, todo animal tem, nesse nosso exercício, nós vamos permitir cadastrar um tutor. Antigamente se chamava proprietário, o termo mais moderno agora é tutor. No entanto, o nome do tutor e outros dados do tutor não fazem parte do cadastro do animal. Então, nós teremos um relacionamento entre a entidade animal com a entidade tutor, sendo que cada tutor obrigatoriamente teremos que informar seu nome, seu CPF, seu celular. Mas aí, como é necessário para essa situação, eu tenho que dizer qual que é o estado civil do tutor, porque eu quero criar um perfil. Qual é o perfil dos clientes da nossa clínica? São pessoas com do sexo masculino, então nós teremos aqui gênero, né? Em seguida, do sexo feminino, são solteiros, casados, viúvos, divorciados, moram em que cidade, né? E moram em que estado? É obviamente que de uma clínica veterinária, pensar em clientes de outra cidade até é possível.
né? Uma clínica numa cidade grande, por exemplo, nós podemos ter cidades pequenas em torno e as pessoas vão até a cidade grande naquela clínica porque lá é muito bom, é um ponto de referência. Pensar em outro estado até é possível também, porque existem aquelas cidades que estão nas fronteiras entre um estado e outro. Às vezes basta atravessar a rua, nós estamos em outro estado, né? Então, quando nós vamos cadastrar um tutor, formos cadastrar um tutor, teremos que informar o nome, o CPF e o celular. Mas a entidade tutor, ela estará relacionada com a entidade Estado Civil, porque lá em Estado Civil teremos todos os nomes: solteiro, casado, viúvo, divorciado. Da mesma forma, gênero, né? Todo tutor tem um gênero, então nós vamos ter que relacionar tutor com gênero e lá na entidade gênero nós geraremos condições para cadastrar masculino, feminino e outras opções que porventura venham a ser interessantes. E também a cidade, né? Então, o nome da cidade não pertence à entidade tutor. O nome da cidade pertence à entidade cidade e, se preciso indicar em que estado, a mesma coisa. Nós vamos ter um relacionamento entre cidade e estado, sendo que para cada estado nós vamos informar o nome e a sigla do estado. Então, novamente, estabelecemos aqui elos de ligações, que são chamados relacionamentos entre as entidades, de tal forma que nós estamos evitando a possibilidade de redundâncias. No transcorrer do nosso trabalho aqui, a gente vai enfatizar e vai rever tudo isso. Muito bem, ó, para a gente finalizar essa apresentação do trabalho. Quando é agendada uma consulta, toda consulta tem data e hora. E aí eu preciso dizer quem foi o atendente que foi lá no sistema e registrou, lançou a consulta que vai ser feita para o animal. Então, o nome do atendente, outros dados do atendente não ficam em consulta, eles ficam numa tabela que poderia ser, numa entidade que poderia se chamar atendente, funcionário, né? Servidor, prestador. No caso, optei por atendente. Então, todo atendente vai ter nome, CPF, celular. Tá legal. Aí eu tenho que dizer quem é o veterinário. Imaginando que é uma clínica, podemos ter vários veterinários. Então, mesma coisa, o nome do veterinário não vai ficar na entidade consulta. O nome do veterinário vai ficar numa entidade chamada veterinário. E lá nós vamos armazenar o nome, o número dele no Conselho Regional de Medicina Veterinária, a sigla CRMV, o CPF do veterinário, o celular do veterinário. E aí, ó, quem é o animal que vai ser que o animal não vai ser consultado, né? Ele vai ser atendido. Então, mais uma vez, a entidade animal, dados do animal não ficarão aqui na entidade consulta. Então, nós vamos ter um relacionamento entre animal, consulta e animal, e aí nós temos o nome, a data de nascimento, a raça, o nome da raça, a espécie, o nome da espécie. E aqui, ó, do animal, olha o caminho que vai ser percorrido. Lá na consulta que tem data e hora, a gente tem o animal, nome, data de nascimento, linkado relacionado com o tutor, nome, CPF, celular. E esse tutor é do estado civil X, do gênero Y, mora na cidade Z, que fica no estado W. Tá? Então, essa organização dos dados ela é fundamental. Então, sempre que você fizer o levantamento de requisitos e já conseguir organizar os atributos dessa forma, mais de meio caminho já está andado. Significa que você já está desenvolvendo uma visão sistêmica, uma visão de banco de dados relacional, e isso vai nos ajudar muito nas próximas etapas. A próxima etapa do nosso trabalho é, com essa fonte aqui de informações, quer dizer, com esse levantamento de requisitos, nós vamos construir o projeto conceitual do nosso banco de dados. Mas, para que não fique muito longo, essa videoaula se encerra por aqui e daqui a pouquinho a gente volta para a criação do projeto conceitual do banco de dados. Tá legal? Então daqui a pouquinho a gente se vê. Aquele abraço.